Para a próxima mesa, vou chamar como moderadora Flávia Schwartzman, psicóloga clínica, formada pela PUC do Rio Grande do Sul, com especialização em terapia cognitiva pela USP. Membro da Comissão Técnica Voluntária do CIAM. Flávia. Boa tarde. Bom, vamos dar início à nossa terceira mesa do período da tarde. Eu já conversei com as palestrantes da mesa, eu não vou dar nenhum spoiler, mas eu acho que vai ser uma mesa bastante interessante. Eu vou chamar primeiramente a Márcia Mello. A Márcia é psicóloga formada pela PUC São Paulo, com MBA em Administração de Empresa pelo IBMEC São Paulo, conselheira formada pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, IBGC, e tem experiência profissional em psicologia clínica, principalmente na área de recursos humanos, como consultora em diversas áreas de negócios. Responsável pela gestão de desempenho, planejamento de carreira e gestão de talentos em empresas nacionais e multinacionais. Há 10 anos atuando no terceiro setor, como diretora voluntária da OAT, orientação, apoio e trabalho, responsável pelo processo de inclusão no mercado de trabalho de pessoas com deficiência intelectual, e também atua como voluntária no CIAM. A nossa mesa ela vai tratar do adulto com deficiência intelectual, inclusão no mercado de trabalho e moradia. Boa tarde a todos e todas. Como a Flávia mencionou, o meu objetivo aqui é falar do processo de inclusão no mercado de trabalho da OAT. Mas, independente disso, eu queria lembrar um pouco a fala do Marcelo na abertura de hoje. A gente vai não só falar de incluir pessoas no mercado de trabalho, mas principalmente de transformar vidas, porque eu acho que é isso que acontece quando a gente consegue incluir as pessoas com deficiência intelectual na vida jovem e adulta no mercado de trabalho. Bom, a OAT tem uma longa história, né? Ela não começou como a OAT, mas ela existe desde 1953, sempre com foco para diminuir a exclusão social de uma parcela da população excluída. Né? No início dela, eram imigrantes judeus que chegavam no Brasil e precisavam se incluir na sociedade e no mercado de trabalho. E, desde 1966, ela passou a se especializar na deficiência intelectual. A OAT hoje atende pessoas a partir dos 14 anos de idade e faz todo um processo que culmina na inclusão no mercado de trabalho. E é por isso também importante comentar que a gente tem uma parceria bastante forte com o CIAM nesse sentido. A gente é bem complementar. O CIAM trabalha do 0 aos 14 e a OAT trabalha dos 14 em diante. A Damares comentou aqui também, a gente tem um projeto comum de que muitos dos atendidos que terminam o ciclo no CIAM são levados até pelo próprio CIAM para a OAT e passam um tempo lá com a gente para que a gente possa dar continuidade e poder incluí-los no mercado de trabalho. Então, a missão é muito maior do que simplesmente incluir no mercado de trabalho, ser uma opção responsável no sentido de promover um mundo igualitário, em oportunidades para pessoas diferentes. As pessoas normalmente já têm dificuldade em entrar no mercado de trabalho bastante competitivo, quem dirá para as pessoas com deficiência, é um pouco mais difícil. E a gente promove essa possibilidade. Com isso, a gente diminui a exclusão social, promovendo autonomia e qualidade de vida. Não necessariamente todo mundo que está na OAT vai para o mercado de trabalho. Cada família tem uma condição, cada atendido tem um desejo. Mesmo que eles não vão para o mercado de trabalho, o tempo que eles passam com a gente trabalha com a autonomia e a qualidade de vida, para que eles possam voltar para o seu entorno e se diversificar nas atividades e se socializar em outros lugares que não só dentro de casa. O trabalho que a gente realiza hoje está baseado em 3 principais áreas de atuação, que são fundamentais para que a inclusão aconteça de uma maneira sustentável. A primeira delas é a área da assistência, que faz todo o acolhimento da pessoa com deficiência intelectual, dessa família, e elabora um plano de trabalho individual.
A gente faz uma anamnese, a gente vai conhecer as potencialidades dessa pessoa, o contexto que essa família vive, os desejos, as dificuldades. E esse plano é elaborado para esta pessoa. Com base nesse plano, o atendido passa pela área de educação e desenvolvimento, que são as diversas atividades que a gente desenvolve lá. Apesar delas serem coletivas, cada um faz parte da atividade, sempre olhando para as suas competências que precisam ser desenvolvidas e aquelas que eles já têm também. E aprendem uns com os outros, né? Isso acho que também foi dito bastante aqui. As atividades em grupo, elas são bastante produtivas. E, por fim, a inclusão no mercado de trabalho. Eu costumo dizer que, se não existissem as outras duas áreas, a nossa inclusão seria muito mais difícil e muito mais frágil, né? Então, tudo que é feito antes prepara esta pessoa e esta família para que ela chegue melhor no mercado de trabalho competitivo e que, portanto, ela possa permanecer autônoma na condição de empregado. Todo mundo sabe que a lei de cotas ajuda bastante, né, esse momento que a gente vive. Ela abre um monte de possibilidades, mas o que a gente vê na prática é que ela não garante que, de fato, essa pessoa continue no emprego e que ela permaneça, né? Ela abre uma oportunidade, mas precisa de muito mais para que a inclusão, de fato, aconteça. Por isso que a gente fala hoje que, com o mercado principalmente aquecido por conta da fiscalização também, que é maior, da lei de cotas, as empresas têm muitas vagas, né? Então, o emprego não é tão difícil de arrumar. A pessoa vai para uma vaga, ela pode ser contratada mais facilmente. O que é difícil e o que a gente vê na prática é ela permanecer. E permanecer como um funcionário produtivo, como alguém que está, de fato, incluído no trabalho. Então, assim, encontrar emprego para uma pessoa com deficiência intelectual hoje não é o principal desafio. O principal desafio é fazer com que essa pessoa se retenha. E não necessariamente na empresa, porque até mudar de empresa, às vezes, é bom. A gente tem casos de atendidos que passam 5, 6 anos numa empresa e querem mudar para fazer outra coisa. Assim como todos nós, né, que queremos outros desafios. Mas é ter condições de permanecer nesse mercado de trabalho competitivo e com autonomia, sem precisar também da nossa ajuda. Tem todo um preparo para que isso possa acontecer. E esse preparo envolve não só o atendido, mas as famílias e as empresas. Nós temos que preparar as 3 partes para que isso possa, de fato, acontecer. Com isso, a gente diminui a exclusão social, cultural e econômica. Econômica, inclusive, da família também, né, que passa a ter uma pessoa que antes só gerava despesa e que hoje contribui para as contas da casa. A gente tem uma série de atendidos que dão depoimentos de que agora eles fazem o supermercado, eles pagam conta de luz e que eles, às vezes, contribuem muito mais do que os outros familiares que, muitas vezes, continuam desempregados. E importante também é que esse processo trabalha a desinstitucionalização dessas pessoas. A gente trabalha para que eles não precisem mais da gente. Quando você prepara essas 3 partes, num determinado momento, a OAT não precisa mais atuar. A gente instrumentalizou a família para dar continuidade e a empresa está preparada para dar continuidade nesse desenvolvimento dele no trabalho. Portanto, quanto menos tempo eles precisarem da gente, significa que melhor a gente fez o nosso trabalho. A metodologia que a gente usa hoje é a metodologia do emprego apoiado, que já está atualmente bastante difundida. E aqui eu trouxe algumas premissas, né, que tem muitas outras, mas, enfim, eu acho que essas são as principais. A primeira delas é que todas as pessoas podem trabalhar, desde que sejam oferecidos os apoios necessários. Isso já foi dito hoje várias vezes, né? A gente trata a deficiência intelectual hoje como uma questão muito mais de relação social. Portanto, se você encontra o apoio necessário neste relacionamento, a inclusão funciona, né? E as pessoas podem trabalhar e podem aprender. A inclusão não acontece sozinha, é o que eu acabei de falar anteriormente, mas é fruto de várias ações coordenadas e dirigidas para o mesmo objetivo. Portanto, tem que ter um alinhamento contínuo da família, da empresa e do atendido. E a OAT faz essa triangulação, para que todo mundo trabalhe oferecendo o mesmo tipo de apoio e com o mesmo objetivo. E que todos podem aprender, a gente tem que descobrir como ensiná-los.
Isto, quando a gente fala de deficiência intelectual, é bastante importante, porque cada um tem um jeito de aprender. A gente é que tem que descobrir como é que a gente ensina do jeito que aquela pessoa consegue aprender. Né? A gente não ensina igual para todo mundo, as pessoas são diferentes, e isso independe da síndrome. Né? 2 pessoas com síndrome de Down aprendem de maneiras diferentes. Então, é nesta relação, é o tempo que eles passam com a gente na UAT, que a gente entende como que estas pessoas aprendem, como elas funcionam, e a gente transfere esse know-how para as empresas, para a família, para que eles possam continuar esse processo. Desculpa. Portanto, isso que eu acabei de falar agora, acho que está bastante claro nesse triângulo. Assim, para a família, a gente traz um aumento de renda importante. A OAT trabalha hoje com pessoas de uma classe socioeconômica bastante baixa. São poucas as pessoas que chegam lá com alguma condição econômica melhor. Então, além da deficiência intelectual, são pessoas também excluídas econômica, socialmente e culturalmente. Né? Então, esse é só mais um dado do problema que a gente tem que lidar. O atendido com o seu plano de trabalho individual e com as estratégias de apoio para ele naquela situação. Com isso, a qualidade de vida, a gente desenvolve a qualidade de vida dele e do entorno. Né? Muitas vezes a gente atua, inclusive, no bairro dele, com os vizinhos, com a comunidade onde ele pertence. E isto, ele trabalhando, ele depende menos das pessoas, as pessoas dependem menos dele, então, portanto, a qualidade de vida aumenta para todo mundo. A mesma coisa acontece na relação empresa e atendido. Né? A empresa, a partir do momento que tem foco no desenvolvimento das competências, que é a continuidade do plano de trabalho individual, por consequência, consegue reter essa pessoa. Isso é uma coisa muito boa para a empresa também, porque o turnover que a gente sabe hoje nas pessoas com deficiências físicas, ele é muito maior do que com a deficiência intelectual. Geralmente, as pessoas permanecem mais tempo no trabalho. Isso a gente tem acompanhado ao longo dos anos, porque os vínculos são estabelecidos, os apoios são criados e as pessoas se sentem mais seguras em continuar naquele ambiente. A gente faz também um trabalho em paralelo a tudo isso, um trabalho externo, de buscar as empresas que têm alinhamento com os nossos valores. Como vocês devem saber, existem empresas que só estão interessadas em cumprir a lei de cotas, e muitas, infelizmente, graças a Deus, têm sido menos, mas criam, inclusive, departamentos só para pessoas com deficiência intelectual. Quer dizer, a gente não atua nesse tipo de cenário. A gente procura empresas que, de fato, estão preocupadas e querem fazer com que isso aconteça de verdade, empresas que apoiam a diversidade. E hoje a gente tem em torno de 25, 30 empresas parceiras, onde a gente já desenvolveu um relacionamento, a gente já conversa sobre os mesmos valores, e a gente consegue fazer colocações mais sustentáveis. E a empresa e família também é um vínculo que a gente incentiva o tempo inteiro, porque, como eu disse lá atrás, o nosso objetivo é que eles não precisem mais da OAT intermediando todo esse processo. Então, conforme a gente vai fazendo as visitas de acompanhamento no local de trabalho, depois da contratação, a gente vai transferindo esse know-how de criação de apoios. Portanto, a empresa, junto com a família, estabelecem um laço e eles conseguem continuar fazendo isso ao longo do tempo. A gente sai de cena e eles não precisam mais da gente, eles aprendem como fazer. Então, além da gente fazer as visitas para criar os apoios e acompanhar essas pessoas, a gente vai ensinando todo mundo a fazer. E as empresas acabam independentes em relação a isso, e a família também cria um vínculo importante na empresa. Ué? Ah, pronto. Não é que... Eu sei. Olha, sumiu. Pronto, voltou. Eu trouxe aqui alguns depoimentos, vou tentar ir rapidinho, porque eu estou estourando no tempo. O primeiro deles é de um empresário, que disse o seguinte: a contratação do João causou um certo desconforto inicial, ele era diferente. Com o tempo, foi conquistando as pessoas com a sua boa vontade em fazer as coisas e em fazer certo. O ambiente de trabalho tornou-se mais leve e mais cooperativo, ele já não era mais diferente. E esse tem sido um tipo de depoimento bastante recorrente.
A gente sabe que as empresas hoje, quando conseguem incluir uma pessoa de uma maneira bacana, contam que existe uma mais tolerância no ambiente de trabalho, mais cooperação, e que é muito positivo. O segundo é de uma irmã, que disse numa reunião de família, pensa numa irmã orgulhosa, porque a gente incluiu o irmão dela com 52 anos de idade pela primeira vez no mercado de trabalho. Ela achou que isso nunca ia poder acontecer. O próximo é o depoimento de uma família contando de um filho, que os pais foram buscar o filho no trabalho num domingo para almoçar no shopping, e, na hora de pagar a conta, o Pedro tirou o cartão do bolso e disse para o pai, chefe, hoje eu pago a conta. Né? Como isso traz dignidade, como isso traz uma melhora da autoestima, empodera essas pessoas. E, por fim, o depoimento de um pai que, inclusive, saiu no site da empresa onde o filho dele trabalha, dizendo o seguinte, eu não dava muita importância ao dito popular que o trabalho enobrece o homem. Sempre achei que era uma lógica de conveniência dos nobres que nunca trabalhavam. Porém, no caso do meu filho, o trabalho tem dignificado e operado transformações na sua vida e na nossa família também. Enfim, esses são os resultados. Mais do que números, eu acho que assim, a qualidade desses depoimentos é super significativa. E sumiu de novo, tinha umas fotos. E meu tempo já esgotou. Dá para colocar as fotos um pouquinho? Não, eu nem mexi. Não, tem que voltar. Pronto. Isso são só algumas situações, algumas fotos que ilustram que eles estão em diversos trabalhos. Tem sempre uma questão de que a pessoa com deficiência intelectual geralmente trabalha em atividades operacionais muito repetitivas. Sim, isto é um ponto, mas a gente também tem incluído pessoas alfabetizadas, que trabalham em funções administrativas, que mexem com o computador. Enfim, está ficando cada vez mais diverso, e isso é bastante importante também e significativo. Obrigada. Obrigada, Márcia.